Hoje nós começamos uma nova série de mensagens que tem como título Direção Divina. Diga comigo, Direção Divina. E é uma série muito importante porque todos nós precisamos de direção divina. Precisamos de direção para as nossas vidas. E aonde é que essas direções se manifestam? É quando nós precisamos tomar decisões. Você geralmente precisa de direção para saber aonde ir, o que fazer. Você precisa tomar decisões. E eu gostaria de começar com algumas verdades preliminares sobre direção divina. Preste atenção, porque as decisões que nós tomamos hoje, determinam as histórias que contaremos sobre a nossa vida amanhã. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelas escolhas que fazemos, garantindo que elas se alinhem com os princípios de Deus. Se há um objetivo que você quer atingir na sua vida, você precisa tomar decisões que vão te conduzir na direção que você pretende seguir. O pastor Andy Stanley é um dos pastores que nós mais admiramos e temos aprendido. Ele diz o seguinte, ele diz que direção, não intenção, determina o destino. Diga comigo, direção, não intenção, é que determina o destino. Então preste muita atenção, porque a melhor decisão que você pode tomar é sempre a próxima. A melhor decisão que você pode tomar é sempre a próxima. Algumas pessoas, quando vem alguém que inspira elas, que lhes inspira, melhor dizendo, e vê que essa pessoa conseguiu fazer grandes coisas na sua vida, ela fica imaginando, essa pessoa deve ter tomado decisões tão importantes, e eu imagino as grandes decisões que essa pessoa teve que tomar para chegar no lugar onde ela está. Ela deve ter tomado decisões muito grandes. É verdade, mas é justamente o contrário que fez ela chegar onde ela chegou. Foram as pequenas decisões que levaram essas pessoas, essa pequenas decisões que foram tomadas no dia a dia, é que levaram essa pessoa a fazer algo muito, muito grande. Por exemplo, quando você decide perdoar o seu cônjuge por algo que aconteceu, é uma decisão que você toma no seu dia a dia. Ninguém viu, mas o resultado aparece no seu casamento. Quando você chega aquele momento lindo da formatura, as pessoas olham, uau, ele está recebendo um canudo, poxa, ele é tão inteligente. As pessoas não imaginam que quantas decisões, pequenas decisões você teve que tomar no seu dia a dia. Você não saiu com os amigos no final de semana, você não foi assistir, aquela sessão de estreia dos Vingadores, porque você ficou estudando, você não foi para a praia, você deixou de jogar futebol no final de semana você não foi no Castelão porque você tinha que estudar para uma prova, ou seja, foram pequenas renúncias, foram coisas que você fez e que trouxe muito resultado no seu trabalho. Alguém foi promovido, as pessoas olham, poxa, uau, o que ele fez de grandioso? Mas na realidade foram coisas pequenas que foram se avolumando. Ele decidiu um dia ficar depois do trabalho, ele decidiu ajudar um colega no trabalho que não era dele, mas era do colega, ele decidiu ser íntegro, ele decidiu sempre falar a verdade, decidiu sempre ser proativo. Foi um conjunto de decisões. Por quê? Porque pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Pequenas coisas, por isso, valorize as pequenas coisas. Pequenas coisas são muito, muito importantes. Por quê? Porque são elas que geram hábitos em nós. Por exemplo, você vai para vamos supor que você está com um novo trabalho.
ganhando mais, ganhando 3 vezes mais, e trabalhando menos até, né, com mais tempo para sua família, porque você é uma pessoa muito produtiva e você foi promovido. Então, você tem que decidir como é que você vai até o seu trabalho. Então, você pensa no trânsito, você escolhe um GPS, e ele te ajuda a escolher o melhor caminho, por causa do trânsito, é a hora do rush. Então, o seu cérebro está trabalhando ali com você, ele está trabalhando por você. Ele sabe que existem muitas opções, mas você decide uma opção naquele dia, e você faz esse caminho. No outro dia, você pensa, uau, aquele caminho foi muito bom. Então o cérebro, automaticamente, seu cérebro já vai descartando as outras opções, e ele entende que essa é a melhor opção. Passa alguns dias, você nem pensa mais qual é o melhor caminho, você já vai por aquele caminho. Por quê? Porque o pequeno hábito gerado, ou melhor dizendo, essa pequena decisão, repetidas vezes, se transformam num hábito. E a nossa vida, a história da nossa vida, ela é contada pelos hábitos que nós temos. Os hábitos que você tem contam a história da sua vida. Mas aonde começou esse hábito? Foi numa pequena decisão. Decisões são tão importantes. E não importa onde você está na sua vida, meu irmão, agora. Não importa onde você está vivendo, não importa aonde você está trabalhando, que momento você está da sua carreira profissional, ou dos seus estudos, ou daquele relacionamento com aquela moça tão bonita, ou dentro do seu casamento, ou a idade que você tem. A próxima decisão que você tomar pode ser capaz de transformar toda a sua vida, e ela é responsabilidade sua. Algumas pessoas responsabilizam o que acontece na sua vida por causa das coisas que as outras pessoas fazem. Só aconteceu isso na minha vida porque tal pessoa fez isso, porque meu patrão fez isso, porque meu emprego fez isso, porque meu líder fez isso. Ei. A decisão é sua. Jesus, ele estava na cruz, e ele estava morrendo, ele foi maltratado, e foi outras pessoas que fizeram isso com ele. Ele era inocente. Mas a decisão de morrer na cruz não foi dos seus opositores ou de quem estava tentando lhe matar. A decisão foi dele. A decisão foi dele. Ele entendeu que a responsabilidade é dele. E assim como Jesus assumiu a responsabilidade por aquilo que acontecia na vida dele, eu e você não podemos nos eximir. Nós temos que entender que a responsabilidade pelo que acontece na nossa vida é nossa, independentemente do que as pessoas possam fazer. Nós temos que trazer essa verdade para a nossa vida. Talvez você já tomou decisões que não foram sábias no passado. Eu tenho uma notícia para você, talvez você não goste, mas o fato é que você nunca vai poder mudar o seu passado, o que aconteceu. Eu não devia ter me envolvido com aquela moça. Por que eu pedi as contas daquele emprego? Porque eu emprestei aquele dinheiro. Olha, você não pode mudar. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode reescrever a sua vida, Ele pode transformar o seu futuro. Por isso, você precisa de direção divina. Ok, cara, eu peço, coroa, eu não peço. Vamos lá, peço ou não peço, peço ou não peço. Oi! Unidunite, salame, mingue. Carrega a tua cruz e anda. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas. Eu quero agradecer muito meu querido irmão Lamartine, que esteve se debruçando sobre esses estudos comigo. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Craig Groeschel. Ele é pastor da Life Church, a maior igreja dos Estados Unidos, que nos inspira muito nessa série de mensagens. Ele também ministrou. Nós tivemos a oportunidade de estar nos Estados Unidos. O Hermes está ali, estava com a gente, né, Hermes? Pastor Bruno e outros pastores da Paz Church, quando ele ministrou pessoalmente a primeira série dessa mensagem. Eu quero ver se nos próximos dias nós vamos ter na nossa livraria um livro chamado Destino, ou melhor dizendo, Direção Divina.
e vai abençoar muito você. Você pode estar estudando o livro enquanto nós ministramos a série de mensagens. Primeiro aspecto que nós precisamos entender, e nessa primeira mensagem, que tem o título de O Poder de Se Tornar, diga comigo, o poder de se tornar. Deus quer que eu me torne em algo, ou em alguém, melhor dizendo. Como pastor, eu acho que nem precisa ser pastor para ouvir isso das pessoas, mas é uma das coisas que nós mais ouvimos. É uma pergunta, onde as pessoas perguntam: pastor, qual é a mais perfeita vontade de Deus para a minha vida? Eu estou querendo casar, mas eu não sei se eu caso essa pessoa. Deus quer que eu case ou não com essa pessoa. Pastor, eu preciso fazer uma faculdade, mas eu estou em dúvida. Eu não sei se eu faço administração, se eu faço pedagogia, ou se eu vou para os Estados Unidos estudar para ser astronauta. Ou se eu vou fazer arquitetura, eu não sei qual o que Deus quer que eu faça, o que eu devo fazer, o que eu faço para saber o que Deus quer de mim, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Tomar decisões nem sempre é uma coisa fácil. E tomar decisões, às vezes, parece ser uma coisa estressante. Você já passou por um momento assim, que você tinha que tomar decisões? E, como foi estressante, como foi difícil, como eu demorei para tomar aquela decisão. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo muitas vezes. É um pouco estressante. E alguns de nós não somos excelentes tomadores ou bons tomadores de decisões. E às vezes vem um arrependimento depois: eu não devia ter comprado aquele carro, eu não devia ter me envolvido com aquela pessoa, eu não devia ter comprado isso, por que eu não escutei a minha mulher? Ela bem que avisou. Isso é terrível, irmãos. e nos arrependemos. Pesquisas que têm sido feitas, inclusive por algumas universidades nos Estados Unidos, alguns institutos americanos, eles mostram que essa geração tem muito mais dificuldade de tomar decisões do que a geração passada. Você que é pai, você que já é de uma geração mais experiente, de mais tempo passado, você nota isso na vida dos seus filhos? Aonde você já percebeu que essa geração tem mais dificuldade de tomar decisões que a geração passada? Isso é verdade. Por quê? Porque hoje as opções são muitas. Por exemplo, antes, eu só tinha 2 caminhos: ou era estudar, ou era trabalhar. Eram 2 caminhos claros para todo mundo na geração anterior. Hoje, nessa geração, tem muitas opções. Terminei meu ensino médio, eu tenho a opção de passar um ano só viajando por aí. Estudei tanto. Tem gente que pega a mochila e viaja, sai sem dinheiro mesmo, na base da amizade e da fé em Cristo. Tem gente que diz: eu não vou ser, eu não vou fazer faculdade, eu vou ser youtuber, ou vou ser um digital influencer, ou eu vou fazer, o que eu faço? Será que eu devo fazer um curso EAD, uma faculdade online? Então as opções hoje são muitas, e isso traz insegurança na hora de tomar decisões. Eu me lembro, no meu caso, quando eu ia ao cinema, o que acontecia? Eu chegava no cinema e tinha 5 ou 6 filmes para assistir, e eu tinha que decidir. Aí eu olhava: esse é de terror, não gosto; esse aqui, é moral, não gosto; esse é de criança, é esse aqui. Era rápido, na fila da bilheteria eu decidia. Hoje eu assino o Netflix, eu passo meia hora para escolher um filme. E é justamente essa a dificuldade da geração Netflix, a dificuldade de tomar decisões. E muitos nessa geração estão com medo de tomar a decisão que não é a mais acertada. E com medo de tomar decisão, não tomam decisão nenhuma. E tomar decisão nenhuma é pior do que tomar a decisão errada. Só que você não tem como fugir disso.
Você precisa tomar decisões na sua vida. Você tem decisões para fazer. Mas a boa notícia é que Deus tem o melhor para cada um de nós. Diga aleluia. Nós só precisamos do quê? Da sua direção. Diga, direção divina. É o que eu mais preciso. A Bíblia diz lá no profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Glória a Deus. Mas a pergunta é: qual é a mais perfeita vontade de Deus para a minha vida? No que se refere a Deus, o que é mais importante para Deus? No que se refere ao plano de Deus para a minha vida, Deus se importa mais com quem eu sou do que com o que eu faço. Por isso, ser antes do fazer. Diga comigo, o primeiro princípio é ser antes do fazer. Eu preciso que você memorize isso. Diga para o seu irmão: ser antes do fazer. Por que esse princípio é importante? Primeiro passo dentro da direção divina para a sua vida é nós entendermos esse princípio, que o ser é mais importante do que o fazer. Para Deus é mais importante quem eu sou do que aquilo que eu faço. Agora, a pergunta não passa despercebida. A pergunta não se cala: qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Qual é a vontade de Deus, então? Porque eu quero ter essa direção de Deus. Eu não quero, no passado eu já errei muito. Eu agora quero eu não quero nada. A pessoa que eu for casar tem que ser da vontade de Deus. O meu trabalho, minha realização, minha carreira profissional tem que ser a vontade de Deus. O meu ministério, o meu chamado, a minha vocação, a vontade de Deus. Eu não quero mais nada a não ser a vontade de Deus. Me mostra onde está a vontade de Deus. Então vamos olhar na Bíblia. Abra sua Bíblia. Eu ainda não coloco o texto, por favor, porque eu quero que você abra na sua Bíblia esse texto, e eu quero que você grife esse texto na sua Bíblia. Amém? É o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Abra a sua Bíblia e eu quero que você marque, porque esse texto é o texto-chave para ser. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pega a caneta, se está no celular ou no tablet, pega aquele pincelzinho e marca esse texto, e agora sim pode colocar no telão. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Diga comigo, santificação. Então, a Bíblia é muito clara sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Santificação. O apóstolo Paulo é claro, ele diz: a vontade de Deus para a sua vida é a vossa santificação. E essa palavra santificação vem do grego agiasmo, de origem também do adjetivo iagio. Agiasmos é o substantivo, iagio é o adjetivo, que significa ser separado. Santificado quer dizer ser apartado. Essa palavra santificação, algumas pessoas escutam a palavra santificação e vem o que na mente dela? Imediatamente, quando você escuta essa palavra santificação, ser santo, o que vem na sua cabeça? Ser santo é não ver imoralidade, não estar com pornografia, não mentir, não falar palavrão, não responder estupidamente para as pessoas, não pagar propina, ser sempre muito direitinho. Essa é uma maneira religiosa de entender o que é santidade. Santidade é muito mais amplo. Santidade é ser inteirinho de Deus. Ser santo é ser totalmente dele. Santificação, a palavra santificação significa ser
separado para Deus. Santificação, ser diferenciado, apartado de qualquer coisa e ser só de Deus. A vontade primária de Deus para a sua vida e prioritária de Deus para a sua vida é que você seja dele, é que você seja fiel a Ele, é que você dedique a sua vida a Ele. E é muito importante, amados, nós termos compreensão e revelação disso e entendermos quem nós somos em Deus. Isso fala da nossa identidade. Eu me lembro que uma das maiores expectativas, quando eu era um jovem adolescente, era ter a minha identidade. Mas naquela época, só a partir dos 18 anos. Depois eu fiquei mais feliz, porque a partir dos 16 anos já pode ter uma carteira de identidade. Mas agora, quando nasce, a criança já pode ter identidade, não é verdade? Um bebezinho pode ter identidade, né? O pai e a mãe já pode emitir a carteira de identidade. Eu acho isso legal, porque quando você nasce em Cristo, Ele troca a sua identidade. Você recebe a identidade original. Você estava com um genérico, falsificado, longe do padrão do pai. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele te dá o documento verdadeiro. Você tem uma identidade de filho de Deus. Você tem uma identidade de filho de Deus. Essa identidade tem que ser clara para nós. O meu ser, a minha identidade, quem eu sou em Cristo. Diga: eu sou filho amado de Deus. Quando você olha na Bíblia, você verifica que Jesus falou mais do ser do que do fazer, porque para Deus é mais importante quem você é do que aquilo que você faz. Então, no lugar de você perguntar o que Deus quer, em vez de você perguntar o que Deus quer que eu faça, eu tenho que perguntar para Ele o que Ele quer que eu me torne. Em vez de você perguntar para Deus o que Ele quer que você faça, pergunte antes. Você vai fazer coisas, Jesus disse, você vai fazer coisas maiores do que eu, inclusive. Mas antes de você perguntar para Deus o que Ele quer que você faça, pergunte para Ele no que Ele quer que você se torne. Porque para Deus, ser é mais importante do que fazer. A compreensão de quem eu sou me levará a fazer o que é correto. Vou fazer uma pesquisa, uma interativa aqui com você. Quem é que acha que eu sou chamado para ser pastor? Obrigado, porque alguns foram bondosos comigo. Então a vontade de Deus é que eu seja pastor? Sim, mas isso é secundário. O primário para Deus é que eu seja só dele. Ser pastor é o secundário. O primário para Deus é que eu seja santificado, separado, propriedade exclusiva dele. Ser pastor é o meu fazer. Você é médico? É o seu fazer. Você é universitário? É o seu fazer. Você é professor? É o seu fazer. Você é biólogo? É o seu fazer. Você é físico? É o seu fazer. Viver, ser pastor é o meu fazer. Viver fielmente para Jesus é o meu ser. Porque a prioridade de Deus é o meu caráter. A prioridade de Deus é o meu caráter. Eu posso ser um pastor, mas eu posso viver fora da vontade de Deus. Você entende isso? Não, pastor, aí é demais. Ser pastor e estar fora da vontade de Deus. Eu posso ser um pastor e tratar muito mal a minha esposa. Eu posso ser um pastor, mas eu posso ser um picareta, enganar e dar fraude em todo mundo. E aí, eu posso ser pastor, mas eu não vou ser aprovado por Deus. E Deus está mais interessado em quem eu sou e não naquilo que eu faço. Você entende isso sobre a sua vida? De que ser é mais importante do que fazer? Que o ser
vem antes do fazer, que Deus está mais preocupado com aquilo que você é do que aquilo que você faz. E se você tiver o ser correto, você vai fazer o correto. Se você for bem no ser, Deus vai te fazer feliz no fazer. Ser antes de fazer. Eu posso ser um pregador muito bom, mas eu não trato bem a minha esposa, eu não trato bem as pessoas, eu sou egoísta. O que me adianta isso? Às vezes eu vejo alguns jovens tão em crise: pastor, o que é que eu faço? Eu faço administração? Ai, 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 o que é que eu faço, pastor? Eu faço ciências da computação? Ai, pastor, eu faço comércio exterior? Ai, pastor, o que é que eu faço, pastor? E essa é uma tentação nossa. Eu sei que existem momentos em que isso é mais forte na nossa vida. Mas, ai, pastor, eu caso ou não caso? Eu vou ser missionário ou não vou ser missionário? E a gente se preocupa muito com fazer, mas antes da gente se voltar e tomar as decisões no nosso fazer, nós precisamos ter revelação e estarmos caminhando na plenitude de quem nós somos. Porque se você for um administrador, se você for um médico, se você for um professor, se você for um jornalista, um publicitário, o que você for, você vai ser bem. Você vai ter sucesso, você vai fazer bem feito, porque você sabe quem você é em Cristo. Você se dedica com Ele, você ama a Cristo. Ontem eu estava com um amigo, o nome dele é Hugo, ele é membro da Paz Church aqui em Fortaleza, mas ele passou num concurso no Tribunal de Justiça em Brasília, casou com uma médica da nossa igreja, Liciane, e eles estavam aqui ontem, e eu estava com ele, e ele me contou uma história muito interessante sobre um amigo dele, que é um advogado assim muito experiente, e ele é muito inteligente, ele é médico, e ele estudou em Harvard, para você ter uma ideia. Ele se especializou em Harvard, na área dele, na medicina, e ele tinha um sonho de dar aulas numa grande universidade, eu acho que é na Unicamp, lá em São Paulo, né? Mas é tipo aula para mestrado e doutorado, era o sonho dele. Então ele enviou todo o currículo dele, alguém formado em Harvard, só para você, com especialização em Harvard, e ele mandou todo o currículo e foi para São Paulo, fez todas as provas, notas máximas, sempre aprovado, mas havia uma prova final, que era uma sabatina diante dos doutores. E essa sabatina perguntaram, e ele se saiu bem em tudo. Mas na ficha que ele preencheu, falando de si, ele colocou algo. Ele disse que ele era cristão. E os doutores falaram, isso é um fato real. Disseram, poxa, um cara desse, formado em Harvard, o cara desse, com tantos títulos, tanto conhecimento, nota máxima em tudo aqui, ultrapassado, um cristão. Como é que pode? Um absurdo. Bando de marxistas, um bando de ateus. E perguntaram para ele, você tem nota em máximo em tudo, mas tem uma coisa aqui que nos incomoda, você acredita em Deus? Você colocou que você é um cristão? Ele olhou para eles e disse, eu creio no plano da salvação. Eles olharam um para o outro, dá um tempo que nós vamos reunir aqui em secreto, e disseram, e agora, o que a gente faz? Como é que a gente pode ter um professor desse, com essa mentalidade tão absurda? Só que os outros disseram, mas nós não podemos perder um professor desse, porque ele é brilhante. E disseram, você está dentro, você é um dos nossos professores. Essa é uma história real, fiquei sabendo dela ontem à noite. Sabe o que essa história nos mostra? Primeiro vem o ser, depois vem o fazer. Se você for fiel à sua identidade, Deus vai honrar você no fazer. Seja fiel no ser, Deus vai te colocar no muito no fazer. Deus disse, seja fiel no pouco, é o ser que eu vou te colocar no muito no fazer. Ser vem antes do fazer. O que o Senhor quer que eu faça no futuro? Vamos trocar essa pergunta. Jesus, o que o Senhor quer que eu seja hoje? Primeiro princípio, ser antes do fazer. Deus se importa mais com quem você é do que com aquilo que você faz. Tem muita gente que
vai chegar no final da vida e vai olhar para trás, vai ver que fez tanta coisa. E essas coisas são boas, não são erradas. Ela escreveu muitos livros, ela construiu muitas casas, ela adquiriu muitos bens, ela fez muitos cursos, ela fez tanto. Mas ela não tem certeza da eternidade. Que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ser antes de fazer. Se você quer ter certeza de que você está tendo direção de Deus, está andando na plena vontade de Deus, nunca esqueça, diga comigo, ser antes de fazer. Segundo aspecto, segundo princípio, nós vamos aprender 2 princípios hoje. É o porquê antes de o quê? Diga comigo, porquê antes de o quê? Essa é a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus é o porquê antes de o quê? Por causa de uma coisa. Para Deus, o mais importante é a motivação do coração. Motivação do coração. O que é motivação do coração? Motivação do coração é uma coisa muito simples. É a razão pela qual eu faço as coisas. E Deus fala conosco sobre isso. Para Deus isso é uma coisa super importante. Está na Bíblia. Olha o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 2. Vamos ler juntos esse texto? Você pode acompanhar junto comigo? Provérbios 16, 2, na nova tradução, na linguagem de hoje. Vamos lá, 1, 2, 3. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Deixa esse texto aí um pouquinho. O Senhor julga. Ou seja, o Senhor está olhando, não exatamente para o que você faz, Ele está olhando para a motivação, a causa que te leva a fazer isso. Qual é o porquê? Porque antes de o quê? É mais importante a motivação antes daquilo que você faz. Eu ouvi uma história muito interessante de uma criança, e ela surpreendeu o pai naquele dia, porque de manhã cedo, o pai estava de férias, então estava em casa o dia todo, e a história é mais ou menos assim, o pai de férias, o dia todo em casa, e de manhã cedo o filho chega com uma bandeja. Era uma criança de uns 10, 11 anos, chega com uma bandeja. Ele falou com a mãe, preparou tudo. O pai estava quase acordando, ele chegou com a bandeja, disse: papai, como o senhor está em casa? Café na cama. O pai disse: uau, nunca imaginei que meu filho ia fazer isso. Você já fez isso com seu pai? Papai, está aqui a torrada que o senhor gosta, tem inclusive aqui um creme para o senhor colocar nessa torrada, e olha, suco, café com leite, eu trouxe o açúcar para o senhor adoçar na medida certa, e eu sei que o senhor gosta de pera, tem pera, e ai, que legal, aí está jóia. Ele tomou o café, o filho levou, quando o pai trocou de roupa e vai saindo do quarto, o filho está lá: pai, preciso de um abraço, porque eu agradeço a Deus pelo pai que Ele me deu. Eu não poderia ter um pai melhor. E abraçou o pai emocionado, tão emocionado, tão emocionado. O pai resolveu fazer a caminhada da manhã e não achava o tênis. Ele disse: pai, o senhor está procurando seu tênis? Eu já separei, com a meia que combina. Meu filho, coisa maravilhosa. Na hora do almoço, o pai estava lá e o filho servindo, e teve uma hora no almoço que o pai olhou para o filho e disse: pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu sou muito privilegiado, papai, eu estava pensando nos colegas aqui do prédio onde a gente mora, Deus foi mais bondoso comigo do que com eles. Ele disse: é mesmo, meu filho, por que Deus foi mais bondoso com você do que com seus amiguinhos? É porque Ele me deu o melhor pai do mundo. De repente ele se expande e diz: mas pai, está na hora de eu ir para a escola, né? Minha carona já chegou, e ele está saindo, aí ele abre a bolsa, pega e diz: pai, tem só esse bilhetinho aqui da escola que a professora mandou, assina aqui rapidinho.
Você que estuda, não faça isso. Então, mais importante para o papai, mais importante do que o que você faz, é por que você faz. Deus está olhando para a motivação do coração da gente. E eu creio que é muito importante nós estarmos fazendo a oração de Davi. Salmo 139, Davi diz: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. É uma oração corajosa. Você precisa ser um cristão que sabe quem você é. Você precisa ter claridade sobre o seu ser para ter coragem de fazer essa oração. Ele diz: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele pede para Deus, ele pede até para ser provado por Deus. Então, quando você passar por alguma provação, entenda uma coisa, não fica reclamando. Algumas pessoas reclamam: ai, que provação, pastor, ora por mim, está difícil, eu sou filho de Deus, eu não tenho que passar por isso. Ai, será que eu estou em pecado, porque eu estou enfrentando provação, está difícil. Meu irmão, quando eu vejo uma provação na sua vida, eu vejo uma oportunidade na sua vida, porque Deus prova aqueles que Ele quer promover. Então, quando você passar por uma provação, diga: aleluia! Chegou minha promoção, aleluia. Eu quero declarar muita promoção na sua vida, aleluia. Meu Deus, sabe por quê? Davi tinha clareza sobre esse princípio, de que o porquê é mais importante de que o quê. Entenda algo, preste muita atenção nisso. É muito difícil chegar ao lugar certo quando temos as motivações erradas. E é quase impossível chegar ao seu destino final quando você tem o porquê errado. Eu vou falar de novo para você entender bem. É muito difícil chegar ao lugar certo quando temos as motivações erradas. E é quase impossível chegar ao destino final quando você tem o porquê errado. Por exemplo, você vai comprar um carro, você chega na concessionária e você vai comprar um carro, por quê? Porque você pode comprar aquele carro, você tem um dinheiro para comprar aquele carro, porque aquele carro lhe atende bem, é o carro que vai trazer conforto, é o carro ideal para a sua família, não importa o modelo do carro, se é simples ou se é um SUV. Mas a pessoa que chega para comprar o carro e ela diz: esse daqui dá para eu comprar, mas esse aqui, uau, isso vai causar uma impressão. Então ele se endivida todo, para comprar um carro só porque ele quer ostentar e impressionar as pessoas. No final você sabe que ele vai perder esse carro, vai ser tomado dele, ele não tinha condição de pagar. Mas isso fala da escolha do o que mediante o porquê. Quando eu posto uma foto nas redes sociais, qual é a motivação do meu coração? Pode ser aparecer, é isso mesmo. Obrigado, você me ajuda. Misericórdia, Senhor, da minha vida. Temos que tomar cuidado. Eu fui tão tentado. Na nossa viagem à Coreia, nós tivemos o privilégio de estar pessoalmente com o pastor Paul Yong-cho. Para quem não sabe, ele é autor do livro A Quarta Dimensão. Para quem não sabe, ele é o pastor da maior igreja do mundo, que está na Coreia, com mais de 860 mil membros. Nós conhecemos a igreja, eu vou mostrar a semana que vem para você, 100 mil pessoas por domingo assistindo culto na igreja, prédios de 10 andares, só para a escola bíblica, coisas assim, básico. E depois eu pensei: uau, tem que postar uma foto com esse senhor. Qual é a minha motivação? Mostrar lá. Você já passou por esse tipo de coisa? Sabe o que aconteceu? Eles não deixaram nós tirarmos fotos. E eu acho que a motivação mais linda é sempre do nosso líder, pastor Eibe, foi o único que tirou um selfie com ele.
Mas eu creio que a motivação dele foi: que honra, meu Deus, obrigado por esse privilégio. Preciso compartilhar essa bênção com meus irmãos. A atitude do nosso líder não foi: uau, as pessoas vão ver, eu sou o cara. Não é esse o coração dele. Eles disseram: as fotos não vão mandar por e-mail. Cadê minha foto com o maior pastor da maior igreja do mundo? Não chega. 15 dias depois, quase que chega. 10 dias. E eu vou postar essa semana. Só por sua causa. Mas a motivação é muito importante diante de Deus. Porque se você quer ter sucesso no o que, ou seja, no que você faz, você precisa ter a motivação mais nobre dentro do seu coração. Gente, isso aqui não é uma mensagem de autoajuda. Isso aqui é uma mensagem de ajuda do alto para você que quer ter direção divina na sua vida. Por que antes de o quê? Apóstolo Paulo entendia muito bem isso. E ele deixou claro para todos nós em Colossenses, marque na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 17. O que eu estou falando aqui não é nada novo, está tudo na Bíblia. Paulo sempre entendeu que o porquê vem antes de o quê. Colossenses 3,17 ele diz: tudo o que fizerem, diga comigo, tudo. Uma pesquisa profunda, irmão, no grego mostra que tudo é tudo. Tudo o que fizerem, seja em palavra, ou seja, naquilo que eu falo, ou seja em ação, ou seja, no que eu faço. Então a Bíblia diz: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Deixa o versículo demorar um pouquinho mais aí, Bela. Tudo que fizer, em palavra ou em ação, fazer no nome de Jesus. Eu pergunto para você está se relacionando com alguém agora? Você está num romance real, num romance extra-real ou internacional com alguém? Esse romance é no nome de Jesus? Ô pastor, acho que tem um capetinho lá no meio, porque às vezes a gente não segura as pontas. Seu romance traz glória para Jesus? Você pode dizer que você tem um relacionamento que agrada os olhos de Deus? Você pode dizer que esse relacionamento é no nome de Jesus? Você é alguém que faz negócios no seu dia a dia? Você pode dizer que os negócios que você faz, você pode dizer: eu estou fazendo tudo isso em nome de Jesus? A forma como você se relaciona com seus pais, você pode dizer: eu estou fazendo isso em nome de Jesus? Porque antes de o quê? Entenda uma coisa: você não pode chegar no lugar certo quando você começa com a motivação errada. Vou repetir para você: você não vai chegar no lugar certo se você começar com a motivação errada. Eu quero falar de um irmão que eu acho que ele nem está aqui dentro do auditório. Ele saiu agora e eu já sei o que ele foi fazer. Uma das pessoas que mais me desafiam é um irmão nosso aqui, o João Neto. Ele é médico. Às vezes eu tenho vergonha de telefonar para ele. Eu telefono para ele e diga meu pastor, meu ministério está à sua disposição. Eu digo: querido, me perdoa. Tem vezes que eu telefono para ele só para não pedir alguma coisa. Eu digo: sabe de uma coisa, hoje eu vou ligar para o João Neto e eu não tenho nada para pedir para ele, porque eu quero que ele saiba do meu coração que eu amo ele indistintamente do que ele faz. O que ele é mais importante do que ele faz. Dia desse eu liguei para ele: o que é que o senhor está precisando? Eu falei para ele: preciso dizer te amo, meu irmão. Preciso dizer que você é precioso para nós, que a sua família é querida. Aleluia. Ele está aqui, aleluia. Mas quantas vezes eu ligo: irmão, me perdoa, porque tem uma pessoa lá numa maca, lá no corredor do hospital, o irmão está morrendo. Ele disse: eu vou lá, eu vou ajudar. Pastor, não é fácil esse tipo de situação, mas eu vou ver o que a gente faz. E ajuda a gente nisso, ajuda a gente naquilo, ajuda os irmãos.
Meu Deus, é impressionante. Não é só ele, tem o Ananias, tem outros médicos, tem tantos irmãos aqui que fazem isso. Mas por que ele faz isso? Ele é um médico bem conceituado. Ele faz isso, sabe por quê? Porque ele precisa ter boa fama, porque ele quer ganhar dinheiro. Só que não. Sabe por que ele faz isso? Não é por causa do o quê? Ele é um médico. Não é por causa do fazer, é por causa do ser. Ele entendeu quem ele é em Cristo. E ele entendeu que o maior privilégio é ser filho de Deus, parecido com Jesus. É por causa de quem ele é. Sabe por que ele faz isso? Porque ele entende que o porquê é mais importante do que o quê. É mais importante do que ser médico. É a motivação pelo qual ele é médico. É para servir as pessoas. Porque antes de fazer. Vamos lembrar de Jesus? As pessoas, Jesus veio para as pessoas, mas as pessoas para as quais ele veio, essas pessoas lhe odiaram completamente. As pessoas lhe maltrataram, falaram mal dele, lhe maltrataram, lhe mataram, fizeram absurdos que você nem pode imaginar, além da nossa imaginação. Mas como é que Jesus suportou tudo isso? Ele era Deus. É uma resposta, você não está errado nisso. Mas existe algo mais profundo nisso. Como ele suportou tudo isso? Como Jesus fez o que fez? Sabe por quê? É porque Jesus entendia que o ser vem antes do fazer. E o porquê vem antes de o quê? Jesus poderia ter feito assim, ó. Vamos fazer todo mundo junto? Você sabe fazer? Algumas pessoas não conseguem, mas 1, 2, 3. Pode ser mais uníssono. 1, 2, 3. Jesus poderia ter feito isso. Sabe o que ia acontecer? Depois do culto você fica, tá? Vocês são demais. Eu aqui tão concentrado. Mas Jesus poderia ter feito. Sabe por que ele não fez? Porque ele tinha revelação de que ser vem antes do fazer. E porque antes de o quê? Ao fazer, os anjos viriam e matariam todos os seus opositores, e ele ficaria no alto sobre a glória com os seus. Seria emocionante, seria triunfante. Uau! Final espetacular de um filme. Mas ele escolheu se submeter à morte. Ele escolheu, sabe por quê? Como que Jesus fez o que fez? É porque Jesus sabia quem ele era. E Jesus sabia por que ele tinha vindo. Jesus sabia quem ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, o nosso Criador, o nosso Pai. E ele entendeu o porquê, a motivação. Porque ele veio para salvar o que estava perdido, ele veio para servir e não somente ser servido, ele veio para resgatar o pecador. Jesus fez o que fez porque sabia quem era e sabia por que tinha vindo. Quando você tiver compreensão correta sobre o ser, você poderá fazer muito mais. Quando você compreender o porquê, o que vai se tornar poderoso na sua vida. Provérbios capítulo 16, versículo 9, veja o texto. A Bíblia diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode ter planos, você pode sonhar, não é errado, tenha planos, seja planejado, sonha e sonha muito, mas entenda uma coisa, o sonho, o plano, ele visa um destino final. Nós não estamos falando de destino final, destino é futuro, nós estamos falando do agora. Você pode ter e deve ter planos para o seu futuro, sonhos para o seu futuro, mas você não pode esquecer que o seu caminho, o seu agora,
quem dirige é o Senhor. O homem pode fazer muitos planos, mas os seus passos, quem dá a direção é Deus. Quem dá a direção é Deus. A direção divina vem do céu, a direção divina vem do alto, e é debaixo dessa direção maravilhosa, aleluia, que você vai viver a plenitude da sua vida, debaixo da direção de Deus. E a primeira coisa que Deus quer que você entenda é: ser vem antes de fazer. Deus se importa mais com quem você é do que com aquilo que você faz. Você não é uma mercadoria, você é alguém, e o porquê vem antes do o quê. Deus tem coisas nobres para a sua vida, por isso a sua motivação vai ser brilhante e os seus resultados serão maravilhosos.